Sansão e Dalila. Havia muito tempo, numa terra distante chamada Israel, nasceu um menino muito especial. Antes mesmo de vir ao mundo, um anjo apareceu aos pais dele e anunciou que aquela criança teria uma missão diferente. O anjo disse que o menino seria separado para Deus desde o ventre de sua mãe e que ele ajudaria o povo de Israel contra os inimigos que os maltratavam, os filisteus. O anjo explicou que aquele menino deveria viver debaixo de um voto especial chamado nazireado. Isso significava que ele nunca deveria beber bebida forte, nunca poderia tocar em coisas impuras e nunca poderia cortar o cabelo, pois o cabelo comprido seria o sinal do compromisso que tinha com Deus. Os pais ficaram maravilhados com a mensagem. Quando o bebê nasceu, deram a ele o nome de Sansão. O tempo passou e Sansão cresceu forte e saudável. O Espírito de Deus estava sobre ele, e todos percebiam que ele tinha uma força incomum. Não havia ninguém em toda a região capaz de se comparar a ele em poder físico. Sansão era capaz de realizar coisas inacreditáveis. Certa vez, ele enfrentou um leão feroz e com as próprias mãos o derrotou sem precisar de armas. Outra vez, ele lutou contra muitos soldados inimigos e venceu sozinho. Também arrancou os portões pesados de uma cidade e os carregou nos ombros como se fossem feitos de madeira leve. O povo de Israel sabia que Sansão era um juiz escolhido por Deus e que sua força vinha diretamente do Senhor. Sempre que Sansão se lembrava de obedecer a Deus, nada podia vencê-lo. Os filisteus, porém, tinham muito medo de Sansão e o odiavam, pois ele era como uma muralha contra os planos deles. Mesmo sendo um herói para o seu povo, Sansão tinha um coração que nem sempre seguia o caminho certo. Ele gostava de escolher por conta própria e às vezes isso o levava a situações perigosas. Foi assim que ele conheceu uma mulher chamada Dalila. Dalila vivia entre os filisteus e era muito bonita, elegante e carismática. Quando os governantes filisteus perceberam que Sansão estava próximo dela, tiveram uma ideia maldosa. Eles foram até Dalila e disseram que ela deveria descobrir o segredo da força de Sansão. Prometeram a ela muitas moedas de prata como recompensa se conseguisse enganá-lo. Dalila aceitou o acordo, pois amava mais o dinheiro e os presentes do que a verdade. Ela começou a planejar como arrancar de Sansão a informação que ninguém mais sabia. E assim, quando estavam juntos, Dalila perguntou com doçura qual era o segredo daquela força extraordinária. Sansão, desconfiado, não contou a verdade. Em vez disso, inventou uma história. Disse a Dalila que, se fosse amarrado com 7 cordas de arco ainda frescas, ficaria fraco como qualquer outro homem. Dalila correu para contar aos filisteus e eles trouxeram as cordas. Ela amarrou Sansão e gritou que os filisteus estavam chegando. Mas Sansão se levantou e rompeu as cordas como se fossem fios de lã. Dalila ficou desapontada e disse que Sansão a estava enganando. Pediu novamente que revelasse o segredo de sua força. Então ele respondeu que, se fosse preso com cordas novas e nunca usadas, ficaria sem forças. Dalila fez o que ele disse e mais uma vez chamou os filisteus. Mas quando eles chegaram, Sansão partiu as cordas como se fossem nada e escapou facilmente. Dalila começou a insistir cada vez mais. Ela dizia que Sansão não a amava de verdade, pois não confiava nela. Então, Sansão contou outra mentira, dizendo que, se as tranças do seu cabelo fossem presas a um tear, ele perderia a força. Dalila esperou que ele adormecesse e prendeu seu cabelo no tear. Quando chamou os filisteus, Sansão se levantou e arrancou o tear com facilidade. Dalila ficou furiosa. Ela disse que estava cansada de ser enganada e pressionou Sansão sem parar. Dia após dia, ela falava, chorava e insistia. Sansão começou a se sentir fraco diante de tantas palavras, até que, cansado, contou o verdadeiro segredo.
Disse que nunca havia passado navalha em sua cabeça, porque ele era consagrado a Deus desde o nascimento, e que, se seu cabelo fosse cortado, sua força o deixaria. Dalila percebeu que dessa vez ele havia falado a verdade. Enviou mensageiros aos filisteus e pediu que viessem depressa, pois finalmente tinha descoberto o mistério. Eles vieram trazendo o dinheiro prometido. Dalila esperou Sansão dormir em seu colo e mandou um homem cortar as 7 tranças do cabelo dele. Quando o cabelo caiu, o sinal do voto foi embora. Dalila então gritou que os filisteus estavam chegando. Sansão acordou pensando que se levantaria como antes, mas não sabia que o Senhor já não estava mais com ele. Os filisteus o agarraram rapidamente, levaram-no preso, furaram seus olhos e o colocaram para trabalhar como escravo, girando uma enorme roda de moinho em uma prisão. O homem mais forte da terra agora era fraco e sofria porque não cuidou do presente que Deus lhe dera. No entanto, mesmo na prisão, algo aconteceu. O cabelo de Sansão começou a crescer novamente e no coração dele nasceu um arrependimento verdadeiro. Ele reconheceu que havia falhado, mas sabia que Deus ainda era poderoso. Sansão orava pedindo perdão e uma nova chance para cumprir sua missão. Um dia, os filisteus fizeram uma grande festa em homenagem ao seu deus falso, chamado Dagom. No meio da celebração, trouxeram Sansão para zombar dele diante da multidão. Mais de 3.000 homens e mulheres estavam reunidos no templo, rindo e comemorando a derrota do herói de Israel. Sansão foi conduzido por um menino até o centro do templo, onde ficavam as colunas que sustentavam toda a construção. Ele pediu ao menino que o deixasse apoiar-se nelas. Então, com o coração cheio de fé, Sansão fez uma última oração. Ele disse: Senhor Deus, lembra-te de mim. Dá-me força mais uma vez, para que eu possa derrotar os inimigos do teu povo. Com toda a força que ainda restava, Sansão empurrou as colunas. O templo começou a tremer, as paredes cederam, e o teto desabou sobre os filisteus que estavam dentro. Todos morreram, inclusive os governantes que tanto o odiavam. Sansão também perdeu a vida naquele dia, mas em sua morte derrotou mais inimigos do que em toda a sua vida. Ele se tornou um símbolo de como Deus pode usar até mesmo uma pessoa que errou, quando essa pessoa volta para ele com sinceridade. A história de Sansão e Dalila mostra que precisamos cuidar dos dons que Deus nos dá e obedecer à sua voz. Ensina que a verdadeira força não está apenas nos músculos, mas na obediência e na fidelidade ao Senhor. Para as crianças, essa história ensina que não devemos ceder às pressões que nos afastam de Deus e que devemos escolher com cuidado as pessoas em quem confiamos. Mostra também que, mesmo quando erramos, podemos nos arrepender e pedir perdão, porque Deus sempre nos escuta e pode nos dar uma nova chance. Assim como Sansão, cada criança tem algo especial que Deus colocou dentro dela. E se permanecer fiel e obediente, poderá usar esse dom para coisas maravilhosas.